Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés e a Barrá estão tomando um café, conversando numa boa, só que eles são surpreendidos quando a Barrá, principalmente, ela olha de lado e vê o Mehmet chegando com a Ezete. Ela se levanta, fica surpreendida, chama a atenção deles dois e pergunta o que eles dois estão fazendo ali. A Ezete responde a Barrá que eles dois vieram ali para poder conversar com ela. O Atés e o Mehmet saem um pouco de lado para que a Ezete possa conversar com Barrá mais à vontade, e é aí quando a Barrá diz a ela que continua sem entender nada o porquê que eles dois estão ali. A Ezete responde que é porque eles dois, tanto ela quanto o Mehmet, estão muito preocupados e que isso sim é toda a verdade. Barrá fica pensativa e a Ezete continua dizendo que eles estão muito preocupados, ou caso contrário, jamais eles viriam ali incomodá-la. A Barrá responde a ela que eles dois não deveriam ter vindo ali porque eles já conversaram sobre isso. A Ezete fica calada e a Barrá diz que está falando muito sério, que ela não pode mais voltar. A Ezete diz a ela que está disposta a fazer qualquer coisa para que ela volte com eles. A Ezete continua dizendo que a Efsun está muito doente e é como que ela estivesse ao ponto ali de perder a sua vida. E ela continua dizendo a Barrá que a Efsun está muito mal, que ela não está podendo nem falar, nem muito menos abrir os olhos, ela está muito mal mesmo. A Barrá fica calada e a Ezete diz que acredita que talvez ela, a Barrá voltando, eles terão alguma chance. A Ezete diz a Barrá que sabe muito bem que eles não têm o direito de pedir nada disso a ela, mas é porque a Efsun está muito mal, está com medo de perder ela e pede a Barrá que, por favor, que ela lhe ajude. A Barrá responde a ela que a Ezete sabe muito bem o quanto que ela significa para ela, para a Barrá, mas que suponhamos ali que ela esqueça tudo que a Efsun fez contra ela, mesmo assim ela terá motivos suficientes para nunca mais voltar. A Ezete continua insistindo, pedindo para que ela diga quais são essas razões para que ela não queira voltar, porque ela garante que elas duas vão ali conseguir superar tudo isso juntas. Ela continua dizendo a Barrá que sabe muito bem o quão mal a Efsun fez para ela, mas que ela não pode ficar colocando tudo isso na cabeça porque elas duas são irmãs. Barrá fica só calada, pensativa, mas destinada a não voltar, e a Ezete continua dizendo que ela sabe muito bem o quanto que ela está machucada, mas que ela, a Ezete, nunca teve ali uma delas duas como favoritas porque ela amava as duas igualmente e que ela, Barrá, sabe muito bem disso. Só que a Barrá, ela como está na cabeça dela ali, determinada a não voltar, ela fica em silêncio e a Ezete torna a perguntar a ela se ela poderia fazer isso, se ela poderia voltar e fazer isso pela irmã dela. Barrá calada e ela pede a Barrá que faça isso, por favor. O Mehmet e o Atés que estão ali observando tudo distante, então o Mehmet acena para o Atés para que eles se aproximem delas. Quando eles dois se aproximam, a Ezete já vai dizendo que a Barrá tomou a decisão dela e que realmente ela não vai querer voltar, e o Mehmet diz que ela não venha pensar ali que eles não entendem ela, porque entende sim que ela tomou a sua própria decisão e ela vai querer viver a sua nova vida e que tá tudo bem. Só que o Mehmet pede a ela que, por favor, ela tenha um pouco de compreensão e que entenda também o lado deles, porque a Efsun está a um ponto que pode perdê-la e que talvez se ela aparecer, só que a Barrá não deixa nem ele terminar de concluir e coloca a mão na cabeça ali, um pouco desesperada. Na realidade, no fundo, ela fica sem saber o que fazer e começa a dizer que de um lado tem um passado que ela já está cansada de enfrentar. Depois ela olha para o Atés e diz que do outro lado tem um futuro que ela quer viver e que essa sim é a nova vida que ela quer construir. Ela olha depois para eles dois e diz que realmente ela não quer mais isso porque magoaram muito ela e que pelo menos por enquanto ela não pode fazer isso que eles estão querendo. A Ezete vai tentar até falar e a Barrá já toma a voz dela e diz que, querendo ou não, uma hora dessas a Efsun ela vai melhorar. A Barrá logo vai saindo, a Ezete chama ela novamente, ela para e quando ela vai falar alguma coisa para a Barrá novamente toma a voz dela e diz que não pode, que ela já falou para ela que não pode voltar e pede desculpa por isso, e simplesmente depois de toda essa conversa ela vai embora. A Ezete continua tentando falar com a Barrá, que agora se
que foi e o Mehmet segura ela, pede para que ela se acalme, porque ela, a Bahar, realmente ela não vai mais voltar. O Ateş responde que sente muito pela Efsun por tudo que está acontecendo, mas que agora ele se vai porque tem que ficar ao lado da Bahar. Mehmet logo depois diz a ela que agora sim vamos voltar para casa porque Efsun está precisando da gente. Já lá no hospital, logo depois que Efsun chegou na ambulância, a Sultan pega no braço do doutor e pergunta para onde está levando ela, e ele responde que está levando a Efsun diretamente agora para a UTI, e a Sultan pede que, por favor, que ele fale para ela o que é que a Efsun tem. Ele começa a se revoltar contra a Sultan e pergunta o que ele vai dizer que ela tem e por que eles esperaram tanto para trazer ela ali, porque ela está quase com falência pulmonar, e diz que está sendo ali um milagre, ela ainda está respirando. Ele depois vai saindo dizendo que precisa trabalhar e a Sultan sai correndo atrás dele, só que o Ismail segura no braço dela, pede para que ela fique ali, ela manda ele soltar ela. E o Ismail continua pedindo para que ela fique calma e se sente um pouco. A Sultan, desesperada, chorando muito, ela começa a pedir a Allah que, por favor, que ajude a sua sobrinha e que não deixe ela sofrer tanto assim. Agora o Ateş está sozinho com a Bahar e ele pergunta se ela de fato pensa em realmente não voltar. Ela fica calada e ele diz que se a situação da Efsun de fato não fosse tão grave, jamais o Mehmet e a İzzet teriam vindo ali. A Bahar, que já está acostumada com esse espantinho da Efsun, então ela diz ao Ateş que ali é a Efsun e quem sabe agora o que ela está inventando logo depois que ela não conseguiu o que ela quis. O Ateş responde a ela que sim, que ele também pensou nessa possibilidade, mas é porque ele também colocou na cabeça que quem sabe dessa vez não esteja sendo nenhuma invenção dela. A Bahar responde que se de fato ali for tudo verdade, a Efsun também está merecendo passar por algum tipo de coisa assim. A Bahar continua dizendo que a Efsun vai conseguir superar tudo isso e inclusive ela, a Bahar, conseguiu superar e que quando ela conseguiu ela estava sozinha, só que a Efsun não, porque ela tem um monte de gente ali ao redor dela e que ela, a Efsun, tem muita sorte. Logo depois que o médico fez ali todos os trâmites devido para saber o que está acontecendo com a Efsun, então é agora quando ele vai lá e a Sultan logo pergunta como que a Efsun está e o médico pergunta o que ela é da paciente e a Sultan responde que é a tia dela. Ele apenas responde que está aplicando antibióticos nela e agora é só esperar ela reagir, se não, aí se cala e ela, a Sultan, começa a dar uma surtada e catuca ele perguntando se não o que. O Ismail tenta separar eles dois ali porque ela agarrou no pescoço do doutor dizendo que ele tem que fazer de tudo para salvar a Efsun. O Ismail continua pedindo para que ela solte o doutor, que ela não pode fazer o que ela está fazendo, mas só que ela, a Sultan, está revoltada dizendo que ele tem que fazer de tudo porque ela, a Efsun, não pode morrer. O Ismail pede novamente que ela se acalme e deixe o doutor fazer o trabalho dele, então o doutor sai e a Sultan continua perguntando o que é que ele vai fazer porque ele tem que salvar a Efsun. Ele fica calado e ela continua dizendo que nada disso pode acontecer e que ele tem sim que salvar a Efsun porque ela é muito jovem, que por favor que não deixe nada acontecer com ela. Depois de um tempinho, o Ismail fica preocupado e pergunta a ele se será que o Mehmet e a İzzet está sabendo de tudo isso que está acontecendo, então ele responde ao Ismail que não sabe dar essa informação para ele, então ele se aproxima da Sultan e pergunta isso para ela, se o Mehmet e a İzzet já sabem tudo o que está acontecendo com a Efsun. Ela apenas vira o rosto, olha para ele e o Ismail questiona ela novamente se ela não falou nada para eles. Ela continua sem responder nada, então o Ismail decide ligar para eles. Só que quando ele tenta ligar, o número está dando caixa postal e é justamente quando ele desliga o telefone, olha para a Sultan e diz que o telefone do Mehmet está desligado. Depois ele questiona ela e pergunta se ela tem o número da İzzet, então a Sultan responde que eles viajaram para o Chipre e ele, o Ismail, fica preocupado sem entender nada e ela continua dizendo que eles foram para lá para trazer a Bahar de volta. Ismail continua ali olhando para ela e a Sultan diz que a Bahar ela vai voltar e a Efsun vai melhorar se ela quiser.
Ele fica confuso sem saber que de fato a Bahá realmente vai fazer isso, mas ele confirma com ela, diz que é claro, e depois ele olha para ela, vê que ela está muito preocupada e diz que vai buscar um pouco de água para ela. Só que quando eles estão bem calminho ali, do nada passa uns enfermeiros correndo, então a Sultan se levanta, começa a gritar, perguntando o que foi que aconteceu, que alguém fale com ela, diga o que aconteceu com a Efsun, e começa a gritar pela Efsun, dizendo que não se preocupe porque ela está ali. O Ismail então chega, aproxima dela, puxa ela e pede que por favor que ela se acalme, que não aconteceu nada e que ela fique tranquila. A Sultan então olha para ele e pergunta o que é que eles estão fazendo com ela, depois grita novamente dizendo a Efsun que não se preocupe porque ela está ali. Ele então vai puxando ela de volta, pede para que ela se sente ali, que se acalme, que não aconteceu nada com a Efsun. Só que lá na sala as enfermeiras dizem ao médico que não estão entendendo porque a pressão dela está subindo muito. O médico então pede uma seringa para tentar ver se ele consegue acalmar ela de alguma forma, e logo depois ele pede à enfermeira que fique ali ao lado dela e vai lá na Sultan dar as informações, e ao chegar lá ele já vai logo dizendo que a Efsun não está bem e que seria muito bom eles avisarem logo aos familiares, porque talvez esse seja o momento para que eles venham se despedir. Pessoal, mas já quero deixar claro para vocês que a Efsun ela não vai morrer, beleza? Então, para que você não perca nada que ainda vem aí de Essa Vida é Minha, deixa o teu gostei, se inscreva em nosso canal, e se você quiser saber de mais alguma novidade, clica nesse vídeo que está aparecendo para você na tela, porque é mais uma notícia que ainda virá em Essa é Minha Vida. E não esquece de clicar no botão de gostei para que você não perca nada e você receba em primeira mão todos os vídeos que ainda virá de Essa Vida é Minha. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.